Um dos grandes mitos que eu vejo circulando muito por aí ainda é de que para gerar autoridade, para construir autoridade, nós precisamos saber falar difícil. E com falar difícil eu quero dizer usar termos técnicos em excesso, usar palavras que não são comuns às pessoas ou não são muito acessíveis, ou então manter-se extremamente rigoroso ao uso das regras da gramática normativa. Mas existe uma coisa que a gente precisa entender. Uma verdadeira autoridade, ela sabe tanto da sua área do conhecimento que ela simplesmente consegue pegar algo que é extremamente técnico e complexo e traduzir isso de uma forma que seja simples e acessível para qualquer pessoa. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre como começar a construir autoridade usando uma comunicação mais clara, mais leve e mais espontânea. Muito prazer, eu sou Camila Girardi e por aqui eu falo dos mistérios que envolvem um superpoder chamado comunicação. Eu também falo de neurociência, inteligência emocional e tudo aquilo que nos ajuda a comunicar com mais clareza, mais confiança e mais leveza. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para não perder nenhuma novidade. Salve super comunicador, super comunicadora! Antes de eu começar a tagarelar por aqui, eu gostaria de falar para você três aspectos que são fundamentais para que a gente possa desenrolar esse papo de uma maneira que seja produtiva e proveitosa. O primeiro é que usar palavras difíceis na nossa comunicação, na verdade, não vão nos ajudar a construir autoridade. Isso só dificulta a nossa comunicação propriamente dita. A segunda é que quando a gente usa palavras mais acessíveis para nos comunicarmos, isso acaba diminuindo também os ruídos da comunicação. E o terceiro é que quando a gente deixa de ser muito rigoroso com relação à questão das regras da gramática normativa, nós acabamos conseguindo gerar muito mais conexão com o nosso público. Mas vamos entender um pouquinho de cada e desenrolar isso para que a gente tenha uma ideia de como nós podemos nos beneficiar dessa nossa comunicação mais clara, mais leve, não tão complexa, para construirmos a nossa autoridade. É importante entender que quando nós usamos palavras que são muito difíceis ou que não são acessíveis a determinado público com o qual nós vamos nos comunicar, isso pode demandar muita energia do cérebro das pessoas que estão nos ouvindo em tentar decodificar a nossa mensagem. E isso faz com que as pessoas simplesmente não consigam ficar prestando atenção no que nós temos a dizer. Além de não conseguir prestar atenção, elas ainda podem simplesmente desistir de entender aquilo que você está tentando falar. Se você quer de fato reter a atenção do seu público e fazer com que ele compreenda a sua mensagem, você precisa torná-la mais acessível. A menos que seja uma situação muito formal, como por exemplo uma apresentação no meio acadêmico, a minha sugestão é que você seja o mais acessível possível para o seu público. Por isso que tem toda aquela história que os grandes comunicadores falam que estudar o público ou chegar antes para uma apresentação, para perceber como as pessoas estão se comunicando ali, é muito importante para a gente entender como que nós vamos passar a nossa mensagem para elas. E é claro que se o ambiente permitir, e você se sentir mais à vontade para usar um vocabulário mais técnico ou até mesmo mais rebuscado, você pode fazer isso sem problema nenhum, contanto que aquele público esteja preparado para aquilo que você vai falar. Teve um momento na minha carreira que eu decidi assumir um quarto ano do ensino fundamental 1. Eu não tenho formação para isso. Quem pode assumir um quarto ano são só as professoras que se formam em pedagogia. Eu me formei em letras. E justamente por ter me formado em letras, eu sempre tive que ler muito. E as leituras, às vezes, eram leituras que tinham um vocabulário muito denso. E eu acabei me acostumando com isso. E, inevitavelmente, estando naquele meio, eu acabei levando um pouco dessa minha familiaridade com um vocabulário um pouco mais denso para dentro da sala de aula. Só que até então o meu público eram adolescentes de pré-vestibular e adultos.
E eles não reclamavam do fato de muitas vezes eu usar palavras que não eram comuns no dia a dia das pessoas. Eis então que eu decidi assumir esse quarto aninho para ajudar a escola onde eu trabalhava, que estava com dificuldade de encontrar professor para dar aula para essas crianças. E eu nunca mais esqueço que no meu primeiro dia de aula eu cheguei ciente, obviamente, que eu ia falar com crianças, mas lá pelas tantas eu acabei me perdendo na empolgação de dar aula e eu esqueci que eu precisava falar de uma maneira um pouco mais simples. E aí eu olho para eles e estão todos assim, o que ela tá falando? Aí eu perguntei, gente, tá tudo bem? Aí uma menina ergueu o braço e disse, prof, a gente não tá entendendo o que tu tá dizendo, tá muito difícil. E foi assim que eu me dei conta de que eu estava me comunicando com aquele público de uma maneira totalmente errada. E essa experiência me ajudou a simplificar também a forma como eu me comunicava com os adolescentes e com os adultos, inclusive nas situações de explicação de conteúdo. Eu comecei a deixar o conteúdo muito mais acessível. Eu sou muito grata por essa experiência, porque se eu não tivesse passado por isso, talvez eu nem tivesse me dado conta do quanto eu precisava melhorar nesse aspecto. É muito mais importante, quando nós pensamos em construir autoridade, que as outras pessoas consigam entender a nossa mensagem do que elas simplesmente achem bonito aquilo que a gente está falando, ou que elas olhem para a gente e pensem no quão intelectualmente brilhante nós somos. E aqui entra um outro cuidado que nós precisamos ter, que é aquela questão que eu comentei antes sobre empregar com muito rigor as regras da gramática normativa. E eu não estou falando aqui que nós temos que falar errado. Não é isso. O que nós temos que fazer é adaptar a nossa comunicação à situação comunicativa e ter a sensibilidade de perceber quando a regra gramatical, a regra da gramática normativa, ela soa muito mais arrogante do que inteligente. Existem situações, inclusive, que cabe a nós falantes sabermos se utilizamos ou não determinada regra. O que eu estou tentando dizer é que a gente não precisa ser tão radical com relação às regras da gramática. E isso não quer dizer que a gente esteja apoiando o uso das formas incorretas ou que a gente esteja falando errado. Não tem nada a ver com isso. A comunicação, ela vai muito além das regras da gramática. O seu principal objetivo é a conexão com o outro. Tem muita gente que fala, nossa, eu acho tão bonito quando as pessoas conjugam todos os verbos e usam todas as concordâncias e falam com todas as regências. No entanto, isso pode sim causar um distanciamento e soar muito arrogante para quem está nos ouvindo. Principalmente se a escolaridade dessa pessoa não permitiu que ela tivesse contato com essas regras. É preciso desenvolver uma certa sensibilidade para saber quando isso cabe e quando isso não cabe. Porque construir autoridade é gerar conexão e ser acessível também para as pessoas que estão te acompanhando. Uma das coisas mais importantes para se construir autoridade é você conseguir ser claro, coerente e coeso no seu discurso. A clareza quer dizer você conseguir passar a mensagem de uma maneira acessível e também de modo que a outra pessoa consiga compreender aquilo na sua essência. Quando a gente tenta demonstrar clareza, nós precisamos comunicar de maneira a criar menos ruído possível. Uma maneira de evitar que os ruídos aconteçam, por exemplo, é quando a gente comunica algo sem colocar rótulos, análises, diagnósticos naquilo. Com relação à coerência, quer dizer que aquilo que você está comunicando precisa fazer sentido, tanto com relação à sua aparência, quanto com relação àquilo que você está verbalizando. Mais adiante a gente vai conversar um pouco mais sobre como a nossa aparência influencia e muito a nossa comunicação. Mas isso é assunto para outro momento, para um outro vídeo futuro. E quando você é coeso no seu discurso, quer dizer que você consegue reunir as palavras de tal maneira, costurar a sua ideia de tal forma, que ela fique harmoniosa
para ser passada para as pessoas. E é muito importante que a gente tenha um cuidado extra quando nós fizermos as escolhas das palavras, porque isso também vai impactar a nossa comunicação. Falar levando em consideração esses 3 aspectos nos faz sentir mais seguros e, com o tempo, a gente começa a articular de tal maneira que nós nos tornamos mais espontâneos e muito mais claros naquilo que nós estamos tentando passar. E é justamente nesse misto de clareza com espontaneidade que a gente começa a construir a nossa autoridade. Porque é aqui que a gente demonstra todo o nosso conhecimento com muita segurança. E para que a gente possa falar de uma forma clara, coesa, coerente e perceber como é que aquele ambiente se comporta para eu poder adaptar a minha comunicação àquela situação, tudo isso exige treino. É muito importante a gente lembrar que comunicação é uma habilidade que se treina, não é um dom divino. E já que eu entrei no mérito treino, deixa eu contar para vocês uma coisa, vou dar uma dica de como eu treino a minha comunicação todos os dias. Uma das coisas que eu faço todos os dias é ler alguma coisa em voz alta. Ler em voz alta nos possibilita avaliar como nós estamos pronunciando as nossas palavras. Eu, particularmente, quando faço uma leitura em voz alta, eu aproveito para gravar essa leitura. E aí depois eu assisto para ficar observando no que eu preciso melhorar. E a leitura em voz alta não é só uma questão de treino de pronúncia. Ela também ajuda a gente a compreender de uma forma até mais fácil aquilo que talvez a gente não consiga compreender apenas passando o olho pela página. Então, quando você estiver fazendo uma leitura mais densa e você se deparar com um trecho que está difícil de entender, faça o teste. Tente ler esse trecho em voz alta para ver se a compreensão não vai melhorando um pouco mais. Outro treino que eu gosto de fazer muito, tanto para treinar minha comunicação, quanto para treinar a articulação das palavras que eu vou utilizar para expressar alguma coisa, depois que eu fizer uma leitura, eu tecer um comentário sobre isso. Quando eu teço esse comentário, geralmente eu penso, como eu posso explicar esse trecho de livro que eu acabei de ler para uma pessoa que desconhece totalmente esse assunto? Isso me ajuda a treinar também como deixar a minha mensagem mais acessível para qualquer pessoa. Essas coisas que eu explico para vocês, que eu vou compartilhando, dando algumas dicas, tudo isso eu aplico na prática, na minha vida. Algumas coisas eu já apliquei, outras eu ainda faço no meu dia a dia, mas o importante é que tudo isso é validado. Inclusive esse processo ele é validado e eu aplico ele dentro da minha mentoria, onde eu ajudo pessoas a se comunicarem com mais confiança, com mais clareza, com mais espontaneidade e de uma forma leve e descomplicada. E se você ficou por aqui até agora, escreve aí nos comentários um salve para eu saber quem que está me acompanhando. Se você quiser se apresentar, comentar, dar uma sugestão, compartilhar esse vídeo com alguém, sinta-se em casa. Ah, e se quiser deixar um like aqui, eu super agradeço porque isso me ajuda muito. Beijoca, te vejo no próximo vídeo.